O tema dessa aula é por que o acompanhamento de pacientes que têm ceratocone é tão essencial. E é o que eu sempre falo, mais do que o tratamento em si, o acompanhamento é tão importante quanto. Por quê? Para que a gente possa detectar o momento mais adequado de fazer aquele tratamento. O ceratocone é uma doença, normalmente, que tem uma evolução que acomete primeiro a parte de trás da córnea e evolui para a parte da frente da córnea. Quando chega na parte da frente da córnea, que ela vai acometer a visão do paciente. Então, se eu for esperar o paciente perceber que a visão dele está piorando, o que está acontecendo ali é o ápice, a ponta do iceberg, né? O problema ele já veio lá atrás. Então, eu perdi o momento certo de evitar com que o paciente tenha uma perca visual e eu poderia ter tratado antes disso. Então, o acompanhamento é muito importante para que com exames a gente consiga detectar o momento adequado que começou essa evolução na parte de trás da córnea antes que o paciente perceba a perda de visão. Eu tenho muitos pacientes que usam lente de contato, né, a lente de contato rígida, a lente de contato escleral, e essas lentes de contato, elas proporcionam uma visão muito boa para o paciente. Por quê? Porque no momento que o paciente está utilizando a lente, é como se camuflasse aquela deformidade que o paciente tem. E ele tira a lente, a deformidade volta. O que acontece em muitos casos é que essa evolução ela acontece e como a lente está viabilizando uma boa visão, o paciente não percebe que está tendo evolução. Ele só percebe quando a lente de contato não para mais no olho dele, a ponto da córnea ficar tão pontuda que aquela lente, quando o paciente pisca, cai do olho. E isso é muito ruim, porque quando chega nesse ponto, a evolução já foi tão grande que às vezes o paciente já chegou num ponto até de ter que fazer um transplante de córnea, já até às vezes de ter uma cicatriz. Muitos pacientes, por exemplo, têm até cicatrizes causadas pela lente de contato, porque às vezes o atrito da lente de contato com a córnea faz aquele paciente ter uma cicatriz e isso também inviabiliza uma melhora visual, às vezes até uma melhora que a gente poderia ter com o implante de anel muito melhor se ele tivesse feito o tratamento antes. Então, assim, mais importante do que a visão do paciente estar bem com a lente de contato é ele fazer o acompanhamento. Qual que é o tempo, né, adequado de fazer esse acompanhamento? Esse tempo ele não é definido, cada médico faz em um tempo que ele acha adequado. Então, pacientes mais jovens, normalmente o acompanhamento é mais próximo. Pacientes mais velhos, o acompanhamento mais distante. Por que isso acontece? Porque, como eu falei para vocês, os pacientes mais jovens têm mais chance de evolução. Então, abaixo dos 18 anos, esse acompanhamento ele tem que ser muito perto. E o que seria esse perto? Eu gosto de acompanhar os pacientes a cada 3 meses, porque não custa nada o paciente ir lá no consultório fazer um exame para que eu possa detectar se está tudo bem, né? É uma forma que eu tenho de acompanhar aquele paciente de perto. Quando o paciente é um pouco mais velho, já tem 30, perto de 40 anos, aí sim a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses. Mas eu nunca deixo aquele paciente desassistido por mais de 6 meses. Eu não acho que uma vez por ano é um acompanhamento com um prazo razoável, porque às vezes eu perco o time, o momento certo de avaliar aquela evolução e o paciente já chega com ceratocone muito avançado. Lembrando que, independente da idade, se o paciente coça o olho, esse risco de evolução acontece. Então, apesar do risco ser maior em pacientes jovens, um paciente de 30 anos pode sim, como eu já tive vários que tiveram evolução, por coçarem os olhos e às vezes sem perceber. Então, é importante que o paciente seja monitorado, tá? Mais importante que o próprio tratamento em si, para que a gente consiga avaliar se aquela doença está estável ou não. Eu quero dar exemplos aqui para que vocês entendam. Então, eu fiz, por exemplo, uma cirurgia de anel de Ferrara em um paciente, e esse paciente ele fica seguro, o anel ele está estabilizando a minha doença. Só que eles não entendem que nem o anel e nem o crosslinking é uma garantia de estabilidade. Então, diminui a chance de evolução, mas não é uma garantia que aquele paciente vai ter estabilidade. Então, pós-tratamento cirúrgico com anel ou com crosslinking, a gente também precisa de ter um acompanhamento de perto. Por quê? Se o paciente está tendo evolução pós-anel, existe a possibilidade de eu complementar o tratamento dele com crosslinking. Então, eu posso fazer o crosslinking e depois posso fazer o anel. Ou vice-versa. Vamos supor que aquele paciente, ele fez o crosslinking, mas a visão está ruim, ele continuou tendo evolução. Eu posso sim colocar o anel após ter feito o crosslinking. Então, por isso que eu digo que o mais importante é o acompanhamento
para que a gente detecte o que está acontecendo na córnea daquele paciente, para que a gente possa intervir no momento mais adequado com a melhor intervenção possível. Então, se você tem ceratocone ou conhece alguém que tem ceratocone, leve essa informação para que o paciente entenda a importância de estar indo ao oftalmologista de forma regular, e é isso que a gente quer no Cone Care. Por quê? Porque, diante da minha experiência, eu percebi que eu perdi o momento adequado de tratar muitos pacientes consultando ele e tratando com consultas. Então, se eu começo a acompanhar e monitorar a doença daquele paciente, aquele paciente está bem. E a principal questão aqui é a falsa segurança, né? O paciente deposita essa segurança no médico. Não, o médico está me tratando, então eu estou tranquilo. Só que não, né? Se o médico está te tratando, só que não está te acompanhando, você não pode ficar tranquilo, porque o médico não está sabendo o que está acontecendo na sua córnea se ele não está te monitorando. Então, a forma que eu consegui, né, de ter o paciente, de dar para o paciente uma segurança que ele, de fato, está bem acompanhado, e eu ter a certeza que aquele paciente não vai evoluir sem que eu tenha percebido, nós precisamos de acompanhar, e por isso que eu criei, esse foi um dos motivos também que eu criei essa forma de acompanhamento que a gente idealizou aqui no Cone Care. Então lembre-se, a saúde da sua visão depende desse acompanhamento. Se você tem ceratocone, acompanhe o seu ceratocone de perto, vá aos retornos, lembre-se, né, que você precisa de estar sendo monitorado para que você tenha a segurança que está tudo bem com a sua doença.